esse período que temos aí investido, não só seguir a Cristo, durante o nosso cotidiano, mas também a cada manhã na Escola Bíblica Dominical, procurando, caminhar com Cristo em 1 Pedro. Hoje nós teremos por base o capítulo ainda de número 2 e também estaremos lendo o versículo de número 9 de 1 Pedro 2. Então nós estivemos estudando e aprofundando sobre a questão da fraternidade. E nós concluímos que o amor, ele age muito na ação e na emoção. E a fraternidade, ela externa essa ação e emoção, transforma em obras, atitudes, ações, e assim muitos são reconhecidos, sem palavras, sem pregação. Olha, esse aí é um crente, Você é crente? Quantas pessoas já perguntaram isso a nós que nem conhecíamos, Eu acho que você é crente, Então, aquela atitude, aquela ação que é a fraternidade, por assim dizer, resumindo esta palavra, faz com que estas coisas, o amor, no sentido emoção e sentimento, se transforme em algo. Como o nosso conservo Paulo no passado, ele afirmou, e não sem razão, eu me regozijo, me alegro por cumprir no meu corpo o resto das aflições de Cristo. Que expressão, aí maravilhosa. Então hoje nós vamos estudar principalmente sobre a distinção da fraternidade. A distinção desta fraternidade é o nosso subtítulo, seguindo nesta lição sobre a fraternidade que o nosso autor escreveu, e estamos aí aprofundando em conhecimento. Vamos abrir as nossas Bíblias para 1 Pedro, capítulo de número 2, e lermos o verso de número 9 de 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Pedro 2, você que está aí conosco na transmissão, Abra aí a sua Bíblia. Hoje nós temos no celular, há essa facilidade. Abra aí conosco, em 1 Pedro, confira aí conosco o capítulo 2 e especialmente o versículo de número 9. Vamos apresentar nossas Bíblias ao Senhor e recitarmos Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Vamos ler então o versículo 9 do capítulo 2 de 1 Pedro. Eu vou estar lendo, depois vamos lermos todos juntos. Você também que está conosco na transmissão, leia aí juntamente conosco. Eu não posso ouvir vocês, Vocês podem nos ouvir. Vamos, conferir o que a palavra do Senhor diz. Então lerei primeiro, depois leremos juntos. 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos ler juntos? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Pai, nós carecemos da sua misericórdia, da sua graça, principalmente sabedoria eterna, Pai, para entendermos, aprendermos as lições que carecemos nesta manhã e discernirmos, ó Pai, aquilo que o Senhor quer falar individualmente a cada coração. Por isso nós oramos mais uma vez, pedindo esta bênção, em nome de Jesus. Amém. Podeis, irmãos, então assentar. Então, uma geração eleita, povo adquirido, comprado, pago, Que coisa interessante, palavras que são contundentes e de grande valor. Agora nós pensamos como isso ocorreu então na prática. Aí o autor da lição conclui uma conclusão clara, definida, brilhante. Ele diz assim, que em nossa época Deus está tomando um povo gentílico, povo das gentes,
Não são os judeus que ele escolheu, né, libertou lá da escravidão no Egito, não. São gentes. Não é nação que ele formou, mas gentílica, né, para o seu nome. É o que nós encontramos aí, né, em Atos 15, 14. E o papel distinto e singular nós observamos do Espírito Santo, né? Aquele papel que o Espírito Santo desempenha em cada indivíduo. Né, em cada indivíduo. Então Deus está chamando, né? Jesus diz, olha, aquele que quiser vem, né? Renuncie-se a si próprio. Então existe, né, um início aí então desta caminhada. E é interessante que também ele usa nessa distinção a palavra escolhidos. Mas o que seria escolhidos? Né? E vai muito a fundo na eternidade passada. Nós não fomos escolhidos hoje, no momento, ou há 2000 anos, quando Jesus se manifestou em carne, né, na nossa terra, no nosso meio físico. Não, foi, né, na eternidade passada, ou seja, antes da fundação do mundo, como nós já procuramos aí observar. Mas nós precisamos nos atentar para algumas coisas que às vezes nos fogem do discernimento e entendimento. Vamos dar uma olhada lá em Apocalipse, capítulo de número 17. Vão comigo lá para Apocalipse 17. E vamos observar, né, bem profundamente, no capítulo 17 de Apocalipse, o versículo de número 8. Versículo de número 8 de Apocalipse 17. O que acontece muitas vezes que nos distrai, né? Nós focamos algo que às vezes pensamos ser, que na verdade não é. Por exemplo, Deus sabe. É uma afirmação interessante? Sim, claro que Deus sabe. Antes da fundação do mundo, Ele determinou que nós fôssemos salvos na pessoa de Cristo. Então só Deus sabe, Deus está no controle, Deus cuida das coisas, não basta. Por esse versículo, nós entendemos essa questão. Olha aí o versículo 8 que diz, a besta que vistes foi e já não é. Preste bem atenção nessa colocação. E há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão no livro da vida. Qual é a colocação aí? Desde a fundação do mundo. Né? Então o negócio não começou de uma hora para outra. Aqui está olhando num ponto de vista de Deus, né? Onipotente, onipresente, fora do nosso tempo. Então, né, antes da fundação do mundo, se admiraram vendo a besta que era, já não é e ainda é. Né? Estão vendo? Se qualquer um de nós, olharmos para Deus superficialmente, Deus está no controle, Deus sabe de todas as coisas, e cruzarmos os braços, não agirmos fraternalmente, externando e transformando os sentimentos e emoções que o amor causa na nossa mente, no nosso coração, né? Então veja que do ponto de vista de Deus, até os perdidos, Deus já sabia que eles se perderiam, não abraçariam essa oportunidade, não aceitariam, não receberiam a Cristo, e como está escrito aí, desde antes da eternidade. E veja o ponto de vista de Deus que às vezes nos confunde. A primeira frase assim, vistes foi e já não é. Está escrito aí claramente, não é verdade? Foi esta besta e já não é. O diabo, porventura, no momento que estamos, deixou de existir? Deixou de tentar as pessoas? Não. Deixou de roubar, matar e destruir? Não. Mas se isolarmos esses textos que foi e já não é, ele vai incutir certamente o adversário de nossas almas, nossa mente e nosso coração, que o diabo não existe. Isso é invenção de pessoas para amedrontar os seus filhos, para fazer, né, as coisas que os pais e mães desejam que eles façam. Né? Não, aqui está escrito, o diabo foi a besta e já não é mais. Mas vejam como ele termina o versículo, né? E já não é. A última frase lá embaixo, no finalzinho do versículo, era e já não é. Se parássemos aí, irmãos. Mas veja a outra frase que se segue. Ainda que é. Porque ele transporta do ponto de vista dele, da eternidade, que para ele não existe o ontem e hoje, e coloca na nossa atualidade. Nós podemos recuperar o que perdemos ontem?
99,9 das vezes não. Não podemos. Nós podemos aprender com o erro, a falha, o não investimento de ontem, né, que nós não investimos, e usarmos isso para não falharmos novamente. Lembram-se do que Jesus disse àquela mulher quando estava a ponto de ser apedrejada e morta? Quais foram as palavras de Jesus? Ela não pôde consertar o seu passado, estava com alguém que não era o seu marido, estava irregular conjugalmente na presença de Deus, mas o que Cristo disse a ela? É interessante a termos nestas palavras de Jesus: vá e não peques mais, para que não te suceda coisas piores. Então nós devemos investir muito nesta questão de olhar muito do ponto de vista de Deus. Deus vai me livrar, Deus vai ter misericórdia de mim. Sim, logicamente, como Ele tem tido, tem sido longânimo nessa questão. Mas, se eu e você e nós não atentarmos para aquilo que deve ir além da emoção e do sentimento do amor, transformarmos em obras, como diz Efésios 2:10, em Cristo nós somos criados para as boas obras, para as obras que glorifiquem o nome do Senhor, que sejam úteis para a igreja física do Senhor, né? Irmãos e irmãs, pessoas que estão chegando, visitantes. Se nós não transformarmos, Deus há de ter misericórdia, sim, mas se eu descuidar e não praticar essas coisas, serei um fora desta questão. O meu serviço, o meu trabalho não estará sendo útil, eu não estarei fazendo aquilo que devo fazer para estar incluindo pessoas, ganhando-as para Cristo, criaturas sendo transformadas em filhos na minha e na sua e na nossa instrumentalidade. Nossa, eu acho que você é crente, né? Você tem uma aparência assim de crente. Olha que oportunidade, irmãos. Sim, graças a Deus eu me converti a Cristo, e num rápido resumo, nós podemos, com autoridade, poder no Espírito, dependência da sabedoria de Deus, transmitir o que Deus fez na minha mente, na nossa mente, no meu coração e nos nossos corações. Mas, muitas vezes nós ficamos olhando desse ponto de vista de Deus. Deus há de fazer isso, Deus há de fazer aquilo, e eu estou fazendo então, a minha parte. Essa é que deve ser a grande questão. Por que Deus me escolheu? Eu me lembro de um irmão, ele falava muito em estudos, não só na escola bíblica dominical, ele era bastante profundo em estudos. Ele dizia: olha, não existe ninguém que se converta a Cristo que seja desdondado. Irmão, mas tem essa palavra? Eu não sei se tem, irmão, mas a pessoa sempre, quando ela se converte a Cristo, junto com a conversão, ou anteriormente ele já veio com um dom que provavelmente ele vai, se depender do Senhor para discernir que é aquilo que ele deve usar para o Senhor. Então não existe pessoas que não tenham um dom, seja ele o qual for. Então esta finalidade, essa distinção, e lembrar-nos nessa questão de escolhido, numa eternidade passada. E nessa eternidade passada, esses de Apocalipse também que se perderam, eles foram escolhidos para a perdição? Deus é mau, é rancoroso? Criou-os para o mal? Não, de espécie nenhuma. Porque senão não haveria aquela frase de João 3,16, né? Deus amou aqueles que se converteriam, Deus amou os que se achegaram a Cristo, Deus amou os que se atentaram para Cristo. Não, Deus amou o mundo, ou seja, Ele deu chance 100% igual. Quando Ele afirma que o sangue de Jesus foi derramado por muitos, Ele já começa a fazer a distinção, a separação, porque nem todos, uns amaram mais o mundo, né? Uns caiu a semente no coração, não zelaram, o passarinho veio, né, o adversário. Então vejam que coisas interessantes, né, nós olharmos para essa eternidade passada, não ficarmos presos só que Deus estará fazendo as coisas, aí eu e qualquer um de nós não vamos nunca crescer espiritualmente, amadurecer, né, e daí por diante. Então é fundamental nós olharmos para Apocalipse 17:8 e vermos, né,
que esse fator, Deus não é surpreendido por pessoas que o rejeitam. Deus não foi surpreendido, Jesus, quando ele certamente investiu noites, madrugadas em oração. Pai, me mostra quem será o traidor. Senhor, tem misericórdia. Pai, me mostra, revela quem vai ser. E chega num ponto, depois de muito investimento da pessoa de Jesus, fisicamente, porque ele havia esvaziado de todo o seu poder, não fez o uso de uma vírgula daquilo que ele tinha, então ele precisava, devia orar, clamar ao Pai para saber, Pai, quem é o traidor? E chega naquela noite, naquela ceia, né? Ele, né, alguém pergunta, né, e ele diz, olha, aquele que molhar o pão é esse. Ele revela, né? Sabendo ele revela também para os seus aprendizes e os seus discípulos. E ele vira mais categoricamente para Judas: o que você tem de fazer, faze-o logo. Então, discernindo, depois de muito investimento em oração, súplicas ao Pai, é esse o traidor. Então, ele não quis ser pego de surpresa. Quando chegou lá no jardim de Getsêmani, ele não havia investido nas orações, clamado a Deus, e vem Judas dar aquele beijo, não sei se na testa, no rosto, né? Aí ele entendeu, opa, esse? Não, foi bem antes desse fato ocorrer, Deus mostrou para ele, olha, meu filho é esse, o nome dele é Judas. Interessante que ele amou Judas da mesma forma, então não dá para encaixar o versículo 8 de Apocalipse 17, dizendo que Deus é mau, que criou um homem para perdição, que fez o mal, não tem jeito, Deus fez, ele nunca vai ser bom. Não. Então a oportunidade é dada a todos sem distinção, escolhidos. Então, para a salvação em Cristo, Deus escolheu a todos. É claro que existem pessoas como Saulo, né, Jeremias, Isaías, que foram escolhidos diretamente no ventre de suas mães. Claro que sim, para uma obra específica. Agora, para a salvação, todos são escolhidos para serem salvos, né? Qualquer um de nós, podemos rejeitar essa salvação, ignorar o sacrifício de Cristo, mas eu não deixo qualquer um de nós, se agirmos dessa forma, de sermos um escolhido para a salvação em Cristo, um predestinado, né? Pré-antecipado para que, né, durante o tempo físico que eu e qualquer um de nós vivêssemos, abraçássemos a salvação em Cristo Jesus. A parte B também desse versículo diz adquiridos, comprados, pagam um preço, né? Então, além de Deus escolher, e todos nós, eu digo por mim, né, cada um vai ver dessa forma certamente, embora eu não merecesse tudo, Ele quis pagar para que eu viesse para a luz, para o entendimento espiritual, para o discernimento da verdadeira vida, né? Ele não só deu essa oportunidade, escolheu para que eu fosse, mas pagou ali o alto preço. Agora nós precisamos também olhar Êxodo, vamos lá comigo, capítulo 19 do livro de Êxodo, está lá no início, né, no Antigo Testamento. Os irmãos abram comigo lá no capítulo de número 19 de Êxodo. Vamos ver o versículo 5 do capítulo de número 19 de Êxodo. Êxodo 19, 5. Aqui tem umas palavras que precisam chamar muito a nossa atenção. Olha aí, Êxodo, todo mundo achou? 19, 5. Agora, pois, agora já mostra a atualidade, né? Se, olha que expressão, diligentemente ouvires a minha voz e, né, continua a expressão, guardares a minha aliança, então, como nós precisamos atentar para essas questões, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Mas vocês não. Vocês são minhas criaturas. Vocês podem ser meus filhos, olhando para a nossa atualidade de hoje.
Mas vocês são criaturas. Até receber o meu filho que morreu naquela cruz, todos somos criaturas. Então, esses si como são importantes. Quantas pessoas saíram do Egito libertas por Deus ali, aquela geração? Calcula-se alguns estudiosos, umas 30 mil pessoas que saíram ali do Egito. Quantos chegaram na Terra Prometida em vida física? 2. Então, a maioria deles não observaram esses se diligentemente, atentar, eles não observaram. Porque isso não basta eu olhar, não, Deus vai fazer isso, deixar de fazer aquilo. Mas eu e cada um de nós estamos fazendo aquilo que Ele requer que seja feito. Então não basta eu crer em Deus nesse sentido, olhar para Ele, não. Então a nossa fraternidade, ela vai transformar-se em ações e atitudes que pessoas. Puxa vida, eu tinha certeza que você era um convertido a Cristo, porque eu tenho observado a tua vida, a sua maneira de falar, sua maneira de vestir, reações mediante afrontas, você não tem reagido como a maioria reage. Então eu não tinha outra coisa a deduzir que você seria um cristão, um convertido a Jesus Cristo. Que bênção é, amados irmãos, esta realidade, esse fato na vida daquele que se converte à pessoa de Jesus Cristo. Isso é uma bênção muito grande. Não vem de nós, de mim mesmo, de cada um, não vem do nosso querer. Porque nós olhamos honestamente, cada um de nós fomos alcançados com essa salvação e rejeitamos ela durante um bom tempo. Não cremos de princípio, Jesus, você sabe que precisa de Jesus para ir para o céu, que Ele te amou, que Ele deu sua vida por ti, que há necessidade de receber Ele. Quantas vezes eu ouvi isso clara, nitidamente, e não dei a mínima, Então, que bênção é olhar para esta questão. Vamos para Ele, os convertidos, comprados pelo precioso sangue de seu Filho, se torna uma possessão especial. Ele protege, Ele anima, Ele levanta o que cai, mas também, como diz Hebreus, Ele pega o chicote e isso dói. Porque o autor anônimo de Hebreus, amados irmãos e irmãs, amigos que estão conosco, ele escreveu: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Quem pode tirar uma pessoa, um filho dele que cai nas suas mãos para ser disciplinado? Quem? Ninguém. Então ele conclui, e certamente ele passou por essa experiência, porque disse: olha, se vocês estão sem correção, como a maioria das pessoas e tudo, e não estão sentindo nada de Deus, cuidado. Porque então vocês não são filhos. Não, porque todo o filho, o pai vai corrigir. Então Deus não só supre as necessidades, faz isso, faz aquilo, socorre, levanta no momento que cai, mas Ele também corrige. Então, torna-se uma possessão especial, adquirida, comprada, eternamente, preservada, sim. Qual o propósito? Esse que é importante. Para anunciar-lhes as virtudes daquele que nos chamou das trevas, para a sua, não é qualquer luz, para a sua maravilhosa luz. Então, quando nós olhamos para a igreja do Senhor e falamos assim, e concluímos isso literalmente, a minha igreja, minha igreja, mas você tem uma igreja? Não. Então, a igreja que eu frequento, a igreja que eu faço parte, a minha igreja, não. E muitas vezes nós concluímos isso literalmente e esquecemos que a igreja não é minha, não é nossa, não é verdade? Mas é de Cristo. Aquelas pessoas que formam a igreja, eu ganhei as pessoas. Sim, em termos. Porque nós somos instrumentos usados por Deus quando nos dispomos, mas é o Espírito Santo que convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós temos a facilidade de partirmos para essa questão. A minha igreja, o trabalho que eu fiz, não, eu sou apenas um instrumento e maioria das vezes eu não me lembro exatamente como
e quais palavras foram usadas para auxiliar aquela criatura que se achegou a Cristo, se converteu e hoje é um filho, uma filha de Deus. Então, como nós devemos, nos precavermos e tomar cuidado com esta questão? Ele nos chama, nos dá a sua luz, que essa dá a capacidade de contemplarmos as coisas dessa forma. Não é pelo nosso muito estudar e comparar textos e memorizarmos versículos, não. É a sabedoria divina que nos dá essa capacidade de ver que a igreja de Cristo, Ele que constrói ela, Ele que realmente toma providência muitas vezes com relação a disciplinas. Por isso que ele diz sobre a necessidade de nós julgarmos as coisas que cabe a cada um de nós. Muitas delas, o Senhor que vai agir, e Ele sabe o modo, a maneira correta e usa principalmente de justiça. Algum irmão ou irmã talvez gostaria de comentar algo sobre essa nossa lição, Que olhar profundo nós estamos aí contemplando sobre essa designação da parte de Deus, contemplando essa distinção que precisa haver. 2 Coríntios 17, quantos lembram esse versículo de cor? 2 Coríntios 5, 17. Aquele que está em Cristo, nova. Então, se não houver distinção, irmãos, diferença, provavelmente não estaremos dentro dos princípios. Corremos risco de sermos um bastardo, muitas vezes, discernindo, entre aspas, as coisas espirituais que na verdade não o são. Viram lá, até os perdidos. Nossa, mas aqui, então Deus é mau. Deus fez um homem bom, não deu chances. Que mentira, que engano o adversário procura colocar na minha e na nossa mente e em nossos corações. Algum irmão, irmã gostaria talvez de comentar algo aí, enriquecer essa lição? Aqui estamos aprendendo juntos, Não estamos aqui, eu principalmente ensinando ninguém não, Como tenho aprendido com os irmãos e irmãs. Algum irmão, irmã? Irmão José? Segundo Pedro 2:1, para a destruição, você leu também aí, está em 1 Pedro 2, vamos ler mais tem mais lugar, lá em 2 Coríntios 12, o versículo 10, também fala muito de destruição, Então a gente vê aqui nos tempos, vai para namoro, a violência tomando conta, isso aí tem nos tempos. Por exemplo, reino contra reino, por exemplo, um contra o outro, essas coisas assim. Então, muito roubo, muita matança, muita doença, então é naqueles tempos. E muita destruição também. Muito. É maligna. E Deus fez homem, não para ser, por exemplo, 2 Coríntios 12, 10, no fim fala, você não sobre que o Senhor te conferiu para edificação e não para destruição. Por isso é o que eu não estou dando o livro aí. Tem 2 Coríntios 12, o 10. Então, esse ponto aí, se a gente for ler tudo, vamos ficar até mentira, Então, a gente deu não revolução, mas muita destruição de tudo quanto é tipo. Até o próprio evangelho. A gente tem não tocar um pastor, no meio de ficar no evangelho, ficar aí no mundo. Eu tenho experiência da minha casa, assim, era pastor, separou, mas está no mundo. E, por exemplo, eu estava destruindo que é a palavra de Deus, pregando, por exemplo, não sei se lá em Amós, Deus escreveu assim. Estou pregando o evangelho que eu não mandei. Eu tenho um privilegiado para cantar do Senhor. Para Deus, não mandei. Quer dizer, ele pensa que o evangelho é destruindo
Exatamente. Não afeta todo mundo, porque ele está tentando entrar. Então é interessante a observação que o irmão José vem fazendo sobre o adversário. Cristo fala que ele veio, roubar, matar e destruir. E às vezes a gente não encaixa nos primeiros dois são citados, roubo e matar, tirar a vida de uma pessoa, mas acaba encaixando na destruição. E é algo profundo, porque Paulo diz, olha, se eu for comer alguma coisa que escandalize um desses pequeninos, talvez você vai destruir a fé daquele que nasceu. Ele vai demorar muito mais para crescer e amadurecer, dependendo de uma atitude que nem aparenta ser pecado. Então é um privilégio muito grande. Sim, nós somos guardados eternamente para toda a eternidade, mas vejam a responsabilidade mediante privilégio. Não existe privilégio sem responsabilidade. Se alguém tiver me aponte, cite, não existe. Os privilégios são realidades e eles vêm primeiramente que nós somos alcançados pela salvação. Então veja que o privilégio vem primeiro, mas após vem as responsabilidades, os deveres. Então nós podemos destruir facilmente com algo que nem aparenta ser de destruição. Como isso é perigoso e faz parte do que Cristo, o nosso Salvador, citou sobre o adversário. Ele veio para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e um pouquinho de vida? Não, em abundância. Ele esclarece então esta questão. Então essa designação desta fraternidade, ela é muito importante. E isso dá trabalho. Nós vamos procurando externar nossos sentimentos e emoções, transformando em palavras, obras, atitudes, e ações. Isso é fácil? Se fosse fácil, a Bíblia não apontaria, estreito é o caminho, apertada é a porta que leva à vida. Então vejam que não existe facilidade. Existe sim o investimento de cada um, quanto mais investimos espiritualmente, mais nós crescemos, mais nós amadurecemos e mais nós conseguimos ver a Deus. Isso é a realidade. Então essa designação da fraternidade é e deve ser uma realidade. Então, além de pertencermos, escreveu o autor da nossa lição, além de pertencermos a uma denominação, devemos ser. Precisa pertencer a uma denominação? Sim. Porque hoje é ilegal perante a lei nós ajuntarmos um grupo e não sermos legais mediante as autoridades. Então precisa existir uma placa, um nome de uma igreja? Sim, não há como não existir. Por exemplo, os irmãos estão vendo aí um quadro perto de onde os irmãos estão. Aí tem um alvará e também uma aprovação de bombeiros. Os irmãos notem, isso aí está com uma data de validade. Então, não me lembro se 1 ano, 2 anos, 3 anos, sempre tem que revalidar. Lei. Trabalharmos, não só respeitar a lei de Deus, mas a dos homens. O que diz Jesus com relação a isso? Olha, se a vossa lei não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino de Deus. O que ele quis dizer com isso? De modo nenhum Jesus, meu filho, reinará sobre vocês atualmente. Se a vossa lei, não, mas eu tenho direito disso, daquilo, igreja é isento disso, daquilo, Partimos por esses caminhos e olha aí a necessidade de termos. Isso é uma das questões, entre muitos, perante a lei. Então nós devemos muito mais do que pertencermos a uma denominação, ser convertido a Cristo, trabalhadores, visionários de missões, é o que diz o versículo de número 9, nação santa, o texto que nós pegamos por base, Olha aí, vamos voltar lá para 1 Pedro 2,9, para assim entendermos melhor, Olha, geração eleita, sacerdócio real, nação santa. O que significa isso? Algo separado, diferente, que chame atenção, não no sentido de essa atenção ficar naquele que está chamando atenção. Não, chama atenção para a pessoa de Deus, para a pessoa de Cristo, para o sacrifício que ele fez naquela cruz. Então, essa nação santa
em Cristo. Deus, diz o autor da nossa lição, nos faz povo separado deste mundo e um dever para com cada convertido o separar do sistema pecaminoso desse mundo. Então esse é um dever de cada pessoa que se converte, que se achega a Cristo. Esse é um dever que fica incutido tanto na nossa mente como no nosso coração. Cada um de nós aqui vamos lembrar disso que eu vou falar nesse momento. Após cada um de nós chegarmos com aquela sinceridade, convicção, não, eu aceitei a Cristo, Ele faz parte de minha vida. Quantos de cada um de nós aqui, pessoalmente, individualmente, que não praticamos alguma coisa, aquilo pesou na mente e no coração? Será que eu não cometi um pecado? Será que eu devo fazer isso daqui? Deus se agradou disso? Quantos de nós, quando éramos, e até hoje? Puxa vida, o que eu falei para aquele irmão, para aquela irmã, será que era realmente necessário eu dizer essas palavras? Era o momento certo? Então, até hoje, depois de anos seguindo a Cristo, isso pesa e deve pesar em cada uma de nossas mentes e corações. Essa designação, essa fraternidade que nós vamos transformando o amor no sentido de sentimento e emoção, partindo para as obras, palavras, atitudes e ações, como isso pesa e realmente deve pesar. Algum irmão, irmã, talvez gostaria de contar uma experiência nesse sentido, às vezes, como diz, conta só o milagre, não precisa revelar o santo, para não se comprometer. Às vezes tem algum irmão, irmã que lembra, e eu me lembro de um fato que me chamou a atenção, já contei aqui algumas vezes, uma pessoa era de denominação que não tinha nada a ver com Jesus Cristo, idólatra, e a pessoa me corrigiu duramente e aquilo me chacoalhou, Nossa, mas crente pode falar isso? Aí caiu a ficha, como diz, Falei, meu Deus, mas o que eu estou falando? E olha, irmãos, que no máximo 3, 4 horas eu falava, fazia aquela colocação. E a pessoa disse, nossa, mas crente pode falar isso? Uma pessoa que não tinha Espírito Santo, que não tinha nenhum compromisso no sentido de se achegar a Deus, me corrigiu. Então eu senti isso, e isso foi uma das coisas que me aconteceu, E louvado seja o Senhor, por dar a capacidade pelo seu Espírito, a sabedoria que Ele concede para discernirmos a sua palavra, para entendermos que roubar e matar é terrível, sim, mas destruir é pior, Destruir pode ser ainda pior. Por exemplo, se a pessoa é atacada por um marginal, se envolve numa luta, de repente por livrar e defender a sua vida, ele assassina aquela pessoa, morreu. Mas foi em defesa da própria vida. Nem Deus leva isso em consideração, pelo contrário. Você lutou, defendeu a sua vida, conservar o espírito, corpo e alma para a vinda do Senhor. Então você lutou para defender a sua vida, não havia intenção de tirar a vida do indivíduo. Vejam, não é pecado. A destruição, como o irmão José e nós estivemos observando, sim. Se você come algo que compromete a fé do seu irmão novo, acabou de nascer, isso é um pecado grave. Não seja a vossa comida causa de escândalo, de enfraquecimento da pessoa que se converteu. Algum irmão, irmã, talvez gostaria de contar aí alguma experiência nesse sentido, de ser corrigido, ser chacoalhado, surpreendido, Nossa, será que eu posso fazer isso? Devo, Algum irmão, irmã? Irmão José? Exatamente. Agora, esse desobediente, você vê que vai ficar com o professor Breno, vou falar para ele no aluno. O que aconteceu com eles? Esse professor Abel falando de desobediência. Então, a gente vê muito legal de desobediência. Por exemplo, a gente vê, não, comigo, eu não tenho experiência, vai ter um jornal. O que é desobediência? Vai dirigir, não pode beber, não vai muito bem usar droga, está bebendo e finalizado. Não pode, por exemplo, regulamento de motorista, não pode, isso não pode, está fazendo aquilo que não pode.
seu ele sabe, quando ele vai à paz do Deus, ele fica sabendo tudo isso que não pode fazer. Vai dar a fazer, Exatamente. quem está dando mulher, passou agora, por exemplo, o Zaqueu já obedeceu Jesus no caso. Tem obediente também, não é só vou jogar só no chão, tem obediente. Zaqueu, ele obedeceu Jesus, ele falou, desce da árvore. Ele podia ficar nessa árvore, a árvore do mal, ele estava na árvore do mal, agora aí no Brasil está cheio de carne na árvore do mal. Riqueza, aquela coisa bagunça toda lá. Então desce da árvore, então Zaqueu obedeceu, desceu e foi ter com Jesus. Encontrar é uma coisa, agora ter também. Bastante. Então, a obediência também, a pessoa que tem obediência, como vamos dizer, você sempre sai dele. Por exemplo, Noé ele obedeceu a Deus, para ele dar algumas dicas, né? Depois foi construir a arca, ele construiu a arca. O que aconteceu a ver? A família dele e ele não morreram de água. Foi Agora, a salvo. maior parte, eu não estou falando de nós aqui, estou falando do mundo. Não construir a arca. Essa arca, como é que ela chama? Chama Jesus. Jesus. Não está construindo. Ele construiu para não morrer de água. Vai ter que construir nossa arca. Que essa arca chama Jesus. Para não morrer de fogo. Vai ter de fogo? Vai, é o inferno. Então o fogo nunca vai apagar. Exato. Então, tem uns que obedeceu, tem outros que não obedeceu e não obedeceu. Obediência. Então, irmão Zé Coutinho, lembrando um detalhe muito importante sobre obedecer, né, os princípios e principalmente a Deus. Nós lemos lá em Levíticos, no Antigo Testamento, mais uma vez, Levíticos 19, número 2, o versículo, né, Levíticos capítulo 19, versículo número 2. Então, a importância de separarmos do desenfreamento deste mundo, mentirinha não tem problema, que Deus vai olhar para isso aí, para aquilo lá, imagina, né? Não, vejam o que diz Levíticos 19, verso de número 2. Fala, disse o Senhor, né, ao seu servo Moisés. 19, 2 de Levíticos. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis. Né? Veja o 2. Por quê? Olha aí a razão. Eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Aí nós olhamos para a nossa atualidade de hoje, pegamos lá Hebreus, né, no Novo Testamento, damos uma olhada lá no seu capítulo de número 12 da carta de Hebreus e olhamos para o versículo 14, lembrando a recomendação de Deus para falar para a congregação de Israel ali, né, em Levíticos 19, 2. Olhem o que diz Hebreus 12, 14. Segui a paz com todos, não é com um e dois, né? Não é com quem faz bem, com o irmão que está na igreja junto, não. Com todos. Aqueles que roubam as nações, que matam, que destroem, aqui está claro, né? Segui a paz com todos e a santificação, conclui o autor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então estão vendo a importância, né, dessa designação à nossa obra, feitos, atitudes e ações que sejam separadas do pecado, do mundo pecaminoso, de ditados populares, daquilo que pessoas concluem na sua mente, no seu coração. Não, mas uma mentirinha, só o quanto isso ajuda, né? Ajuda muito. Aí até a pessoa descobrir, já acalmou seu coração, já acalmou sua mente, não tem problema nenhum. Quantas coisas malignas podem entrar na nossa mente e no nosso coração. Então fiquemos com esses 2 versículos muito importantes. Olha, fala para essa nação: eu sou santo, vós sereis, né? Não é se der, se puder, não, vós sereis santos. Aí vem o autor de Hebreus e diz: olha, né, você segue a paz. Não fica considerando que o inimigo vai pegar uma arma, matar ele, condenar ele, não. Procura manter a paz com ele. Olhe, se ele roubar a sua camisa, você não está precisando aí também da jaqueta, está ali, né, quer levar? É exatamente essa instrução que dá para quê? Ser diferente,
separado da maioria das pessoas, querer só levar vantagem, só ganhar, estar sempre acima dos outros, né? Em entendimento financeiramente, não, nada disso, é estar dentro da soberania divina, né? Esse deve ser o alvo e muito importante. Então, nessa designação dessa fraternidade, o autor faz uma conclusão muito triste, que eu vou precisar ler, né? Já li isso aqui várias vezes, e vou precisar ler aos nossos ouvidos. Diz o autor da lição: falar da sua glória, da sua graça, que tragédia, quando os convertidos, e não é o que eu quero não, ele põe os convertidos a Jesus Cristo, são mundanos, em vez de comunicar o único meio da salvação pela graça de Deus e por fé no Senhor Jesus, exalta o homem, né? Será que existem essas coisas no meio dos convertidos? Né? Exalta o homem e se ocupa de atividades mundanas, ao invés de pregar o Evangelho, o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então veja que o autor da lição, ele não está apontando para as pessoas que são nossos vizinhos, criaturas, que nós temos pregado, falado, eles têm visto a vida diferente que nós temos levado, não. Ele aponta aqui para os convertidos, aqueles que não crescem espiritualmente e concordam, não, a mentirinha não faz mais nada. Moisés lá não mentiu? Olha, isso aí não é minha esposa, não é minha irmã. E quantos nós encontramos na Bíblia? Está vendo? Procure. Revira, como diz o ditado popular, vê se acha Deus condenando essa mentira que ele falou, né? Realmente, literalmente, nós não achamos. Mas não deixa de ser realidade o versículo, né? Que fala que é abominável todo aquele que ama e comete a mentira. Então não precisa dizer que Deus corrigiu, né? Chicoteou Moisés, não é preciso literalmente dizer. Né? Todo que ama e comete a mentira é abominável a Deus, ao Espírito Santo, a pessoa de Jesus Cristo, né? Então que bênção nós olharmos, né, nesses 2 domingos que nós tivemos aí para a fraternidade, as ações, né, que vêm das emoções, dos sentimentos do amor e são transformados, né, em obras, atitudes, e quão importantes são, e às vezes falam muito mais do que palavras, né, aqueles que vão se achegar para a salvação, para a conversão. Muitas atitudes também, elas vão muito além de pensar, mas fazer isso é pecado? Bom, depende, né? Depende muito perto de quem e o que cada um de nós vamos estar aí praticando. Então, né, que essa fraternidade, essa transformação em obras, como diz Efésios 2:10, né? Nós fomos criados em Cristo Jesus, louvado seja, não foi por nossa vontade, né? Para as boas obras, e que Deus preparou antes da fundação do mundo. Está lá em Efésios 2:10, né? Que bênção é este versículo. Então, se Cristo não voltar até no próximo domingo, nós vamos continuar caminhando aqui no estudo com o Senhor, e claro que durante a semana também, né? Não é só domingo de manhã, mas durante a semana caminhando, procurando crescer, ter comunhão com Cristo, mas se Ele não voltar, estaremos nos baseando aí em 1 Pedro, aí no capítulo 2 mesmo, os versículos 21 a 25, e olharmos, né, para o pastor de nossas almas. Então, o autor que vai estar, né, aprofundando em olhar para Cristo, não como Senhor, não como Salvador, mas como pastor de nossas almas. 1 Pedro, nós nos estaremos baseando, né, o texto base, capítulo de número 2, versos 21 a 25, olhar para essa questão de Cristo como pastor de nossas almas. Pai, como foi bom, é bom estar na sua presença, Pai, desfrutando da sua graça, da sua misericórdia, e principalmente investindo nessa questão de aprofundamento, de conhecimento para contigo, ó Pai, comunhão, vida. Nós te louvamos, engrandecemos o seu santo e seu nome, especialmente por essa liberdade concedida a nós, não sabemos até quando, mas, ó Deus, se a perseguição se tornar uma realidade, conserva nossa mente, o nosso coração desejoso, cada dia, de caminhar com a pessoa de seu Filho amado Jesus, seja na dor, no sofrimento, que tu possas nos dar essa capacidade, ó Pai. Muito obrigado pela minha vida, dos meus irmãos, de minhas irmãs, dos que estão conosco na transmissão, nossos amigos, colegas, ó Pai, que sua bênção possa ser
pela misericórdia e graça, uma realidade em nossas vidas nesse sentido. Assim pedimos mais uma vez e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos estar